Boa tarde, meus irmãos. Um prazer estar aqui com vocês e vamos dar continuidade aqui, entrando já na reta final da carta aos Romanos. Então, Paulo escreveu essa carta e nós estamos aqui estudando, passeando pelas vias romanas até chegar a Roma, né? Então, nós já estudamos aí na última live o capítulo 13. Hoje nós estudaremos o capítulo 14 e o início ali do capítulo 15. Neste capítulo 14, nós veremos um assunto importante. O assunto aqui é sobre coisas indiferentes que fazem a diferença. Então, é nisso que Paulo vai tratar neste capítulo. Coisas que não têm um certo e um errado. Coisas que não têm um carimbo de se é pecado ou não é pecado. Então, é isso que Paulo vai tratar neste assunto. Então, ele vai pegar ali um problema que estava acontecendo naquela região e ele vai trazer ali uma situação para resolver essa questão. Olha só, quando nós estudamos aí do capítulo 1, nós vimos que Paulo, quando estava escrevendo essa carta, ele sempre tinha dois públicos em visão. Porque a sociedade ali, a comunidade da igreja de Roma era formada por tanto gentios quanto de judeus convertidos também. Os judeus estavam espalhados aí pelo Império Romano. Não existia só judeu em Jerusalém, em Israel. Não, os judeus estavam espalhados, eles tinham comunidades judaicas espalhadas por todo o Império Romano, eles tinham aí crescido, tinham sinagogas espalhadas por todo o Império Romano, e lá em Roma não era diferente, tinha judeus, a presença de judeus ali também, e alguns ali novos convertidos também, que se aderiram à igreja. Então nós vimos ali, por exemplo, Paulo sempre tinha isso em mente, gentios e judeus. Capítulo 1, ele tinha os gentios em mente, quando ele disse que todos os gentios são indesculpáveis perante Deus. No capítulo 2, agora ele tinha os judeus em mente, e ele diz que todos os judeus são indesculpáveis perante Deus. Quando chega no capítulo 6, ele tem os gentios em mente, quando ele fala que os gentios não devem viver no pecado, porque nós já morremos para o pecado. Quando chega no capítulo 7, ele tinha agora os judeus convertidos em mente. E ele diz que nós não estamos mais sujeitos à condenação da lei, porque nós em Cristo morremos também para a lei. Evidentemente, nós devemos viver uma vida aqui de obediência à lei, só que essa obediência não é mais naquela caducidade da lei, mas em novidade de vida, porque nós temos o Espírito Santo habitando dentro de nós. Então, Paulo ele sempre faz essa bipartição. Uma hora ele fala com gentios e uma hora ele fala com os judeus. Então, uma comunidade que tem gentios e judeus, pessoas com cosmovisão diferente, pessoas ali com culturas diferentes, jeito de ser diferente, evidentemente, terá problemas ali dentro dessa comunidade. E era o que estava acontecendo nesta comunidade. Então, se juntaram judeus e gentios vivendo numa casa só, os problemas começam a aparecer. Por quê? Tem estilos de vidas diferentes. Um tem um tipo de cultura, o outro tem um outro tipo de cultura. Um acha que é errado aquilo que eles estão fazendo, o outro fala, não, o que eu estou fazendo não é errado, eu sempre fiz assim, o que é errado é o jeito que você está fazendo. Então acabam ali acontecendo essas briguinhas. Então é isso que Paulo vai tratar aqui nesse capítulo 14 e também no início do capítulo 15. Coisas que são indiferentes, coisas que não tem um certo e um errado, que não tem um carimbo, isso é pecado, isso aqui não é pecado. Coisas que são indiferentes. Só que essas coisas, quando a gente acaba ali valorizando tanto elas acabam fazendo a diferença numa comunidade e podem trazer brigas dentro de uma comunidade. E é o que nós veremos aqui neste capítulo. Olha só o versículo 1 e o versículo 3 aqui do capítulo 14. Nós veremos aqui que os judeus, eles vinham com uma bagagem alimentícia muito restrita. E os gentios, eles não tinham isso. Note aqui, existe uma coisa indiferente. Os judeus, eles vieram com a sua cultura. Olha, a gente não pode comer porco, a gente foi criado dessa maneira, né? Então, a nossa lei, que a gente ainda tem esse resquício no nosso coração, a gente fica com o pé atrás de estar comendo porco, então a gente prefere não comer carne de porco, a gente acha que não é legal estar comendo isso. Só que na mesma igreja tinham os gentios que não tinham essa restrição alimentícia. E eles não estavam pecando pelo fato de comer carne de porco, que a Bíblia fala que não é pecado isso aí. Então, eles estavam agindo de uma maneira certa, só que estava acontecendo um problema ali. Eu acho que é pecado, eu acho que não é legal. Mas outro grupo fala, não tem nada a ver isso aí, eu vou continuar na minha liberdade, não é porque você tem sua restrição
cultural que você trouxe da sua cultura que eu devo, então, me restringir também. E começar aquela briguinha por coisas diferentes. Não é pecado se alguém escolher não comer carne de porco. Não é pecado se alguém escolher comer carne de porco. Mas naquela cultura estava tendo ali, então, naquela região estava tendo esse choque cultural, estava tendo esse problema. E Paulo, então, vai solucionar isso aí para a gente. Diz assim do 1 ao 3. Acolhei ao que é débil na fé, aquele que é fraco na fé, aquele novo convertido, não porém para discutir opiniões. Um crê que de tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come, não despreze o que não come, e o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Então, Paulo ele já começa aqui trazendo a solução para este problema. Olha, tem um que crê que come de tudo, então você não deve ali estar desprezando aquele que só come legumes, aquele que prefere não estar comendo a carne de porco. E o judeu que não come a carne de porco pelo fato de ainda não entender a sua liberdade em Cristo, estar preso ali às restrições da lei do Antigo Testamento e não percebe que em Cristo algumas ordenanças não continuam para os dias de hoje, ele então fica com o pé atrás de comer carne de porco e ele tem a tendência de então julgar a vida do outro que está se alimentando de carne de porco. E Paulo então fala, olha, não haja briga entre os dois grupos, a gente tem uma solução para agir, não tem um certo e um errado nessa questão, se pode ou se não pode comer esse tipo de carne, mas a gente deve agir de uma maneira correta, porque a maneira que vocês estão agindo, um grupo contra o outro, está sendo uma maneira pecaminosa. E Paulo vai tratar mais sobre esse assunto. Olha só, sobre alimentação, Paulo ele vai dar sua opinião. Olha só o que diz o versículo 14 e depois o versículo 20. Olha a opinião de Paulo sobre questão alimentícia. Diz assim o versículo 14. Eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus de que nenhuma coisa é de si mesma impura, salvo para aquele que assim a considera, para esse é impuro. Então Paulo está falando, olha, pelo que eu sei, eu aprendi do Senhor Jesus Cristo isso, e eu tenho segurança nisso, que nenhum alimento é impuro. Eu posso comer de todo o alimento, tudo que foi colocado aí, eu posso me alimentar disso. Não é pecaminoso, não é pecado. Então eu posso sim me alimentar de peixe, eu posso sim me alimentar de um ovo, eu posso comer sim um camarão, eu posso sim comer carne, eu posso comer legumes, nada disso é impuro, nada disso vai me contaminar, nada disso vai estragar o meu andar da minha vida cristã, minha vida espiritual. A não ser para a pessoa que tem a consciência pesada, rapaz, eu estou achando que isso aqui não seja legal de se alimentar. Bom, para ele é impuro porque ele está com a consciência pesada. Então Paulo está dando sua opinião à questão do alimentícia. Nenhum alimento é impuro, nós temos a liberdade de nos alimentarmos com todo tipo de alimento que Deus proveu aí para nós. Tanto seja legumes como seja carne, né? Vindo aí de animais. E o versículo 20, ele continua na sua opinião. Ele diz assim: não destruas a obra de Deus por causa da comida. Todas as coisas, na verdade, são limpas, mas é mal para o homem o comer com escândalo. Então ele nota, ele dá a sua opinião, todo o alimento é limpo, tudo é tranquilo, tudo é liberado para nós nos alimentarmos. Só que o problema é você comer trazendo escândalo para o seu irmão. Daí é onde ele vai começar o seu ensinamento solucionando esse problema de coisas indiferentes que traz a diferença numa comunidade, numa igreja local. E a solução que ele vai começar a trazer é, se a sua alimentação, se aquilo que você faz está escandalizando seus irmãos em Cristo, você não deve obrigar os seus irmãos em Cristo a fazer as mesmas coisas que você faz ou a comer a mesma alimentação que você come, mas você deve se abster, você deve limitar a sua liberdade que você tem em Cristo por amor ao seu irmão, ajudando a ele crescer espiritualmente, ajudando ele a crescer na sua consciência e dessa maneira, depois que ele perceber que ele tem essa liberdade em Cristo também, você então pode retornar às suas práticas ou pode retornar à sua alimentação normal, mas você não deve comer simplesmente ali para trazer escândalo para o irmão ou como se fosse ali um confronto contra o outro irmão só para mostrar para ele que você tem sua liberdade em Cristo e você não tem as restrições que ele tem, o peso de consciência que ele tem. Então Paulo vai começar a trazer esta solução para nós. Olha só,
Alguns novos convertidos judeus não queriam entrar na igreja por causa desse problema aí da alimentação, porque para ele, na consciência dele, estava comer carne de porco não é permitido. Então, eu não estou querendo ali ficar nessa igreja, eu não estou querendo ali fazer parte dessa igreja de Roma. Eu sei que eu sou convertido, crio em Jesus Cristo, mas ele ainda era débil na fé, ele não tinha todo o crescimento, não tinha todo o conhecimento bíblico e a liberdade em Cristo que ele trazia, porque ele traz uma grande bagagem cultural judia ali dos judeus, e os judeus tinham uma grande restrição alimentar, e ele não tinha essa coragem de entrar na igreja e participar de uma comunidade, de uma igreja onde as pessoas tinham toda a liberdade alimentícia, e ele achava que aquilo ainda era pecado por causa da sua bagagem cultural. Então eles estavam com esse problema, essa dificuldade. Olha só o que diz o versículo 15, diz assim: se por causa de comida o teu irmão se entristece, já não anda segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Então, Paulo está dando um puxão de orelha para aquele que entendia a sua liberdade em Cristo. Porque em Cristo nós podemos nos alimentar de todo tipo de alimento, não temos essa restrição. Mas se a minha comida, essa minha liberdade que eu tenho em Cristo, está trazendo ali um prejuízo na consciência do meu irmão, então eu já não estou agindo de uma maneira correta. Eu estou fazendo o meu irmão perecer, estou fazendo o meu irmão ali se separar da igreja, estou fazendo ali o meu irmão que está iniciando na fé, que é débil na fé, ainda não tem a maturidade espiritual em Cristo, estou fazendo ele se afastar, estou fazendo ele se desligar da igreja. Isso é errado e Paulo dá esse puxão de orelha para aqueles que têm toda essa liberdade, já têm uma certa maturidade espiritual, já têm um certo conhecimento bíblico. Então, esses que têm esse certo conhecimento bíblico, eles devem então ajudar aqueles que estão iniciando na fé, não causando escândalo para esses irmãos, esses pequenos irmãos. Para a gente concluir, o que fazer? Então, Paulo traz essa solução no capítulo 15, versículo 1 ao 3. A solução é a seguinte: ora, nós que somos fortes, então ele está falando sobre o que tem conhecimento bíblico, os que entendem que todo o alimento que está aí nós podemos comer tranquilamente. Então, para esse grupo de pessoas que Paulo está se dirigindo agora. Ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Então, primeiro argumento é: você deve suportar, você não deve ali procurar apenas se agradar, porque você já entende a liberdade em Cristo que você tem de comer qualquer tipo de alimento. Mas você deve levar em consideração a vida do seu irmão. O seu prato que está na sua mesa deve ser compatível à fé do seu irmão para você não trazer um escândalo para ele. E ele continua no versículo 2. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para edificação. Então, a sua vida deve visar a vida do seu irmão em Cristo, que ainda está dando os primeiros passos na fé. E ele conclui no versículo 3. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo, antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Então, Paulo, ele nos dá esta orientação. Você que já tem uma certa maturidade espiritual, você tem que suportar a debilidade do seu irmão, que não tem ainda essa maturidade espiritual, ainda não tem esse conhecimento bíblico que você tem, ainda não entende a liberdade em Cristo que você tem. Então, a sua liberdade tem que ser limitada para que você ajude o seu irmão, para que você não crie ali uma oposição direta ao seu irmão e é melhor a minha liberdade que ele vá para outra igreja, mas que você possa acolher ele dessa maneira e ajudar ele a entender. E assim, ele chegando à maturidade, vocês dois usufruírem da mesma liberdade. É o que Paulo nos ensina aqui nesta questão. Esse capítulo aqui tem aplicação muito ampla, então você pode pensar em quais dificuldades, coisas que você talvez possa praticar,
que são indiferentes, que não tem assim um certo ou um errado, um carimbo de que isso é pecado, isso aqui não é pecado. São coisas indiferentes, coisas que não tem um certo ou errado, um pecaminoso e um não pecaminoso, que talvez você possa praticar na sua igreja e isso possa talvez trazer escândalo para os seus irmãos. Então você pode colocar ali vários exemplos, pensando isso na sua realidade, na realidade da sua igreja. Por exemplo, será que eu trazer um violão para a minha igreja e tocar nos momentos de louvor, será que alguns irmãos vão se escandalizar? Isso é certo, isso é errado? Se eu trouxer e escandalizar os meus irmãos, né, será que então eu não devo deixar o violão de lado, né, até que eles cresçam e percebam que aquilo não é pecaminoso? Então você pode ali pensar em situações que você então pode pensar que se eu fizer isso, eu entendo minha liberdade em Cristo, eu entendo que tem coisas que não tem um certo e um errado, é indiferente. Mas se talvez eu praticar isso dentro da minha igreja, eu vou perceber que eu vou escandalizar outras pessoas. Ainda que o seu ato em si não seja pecaminoso, ele pode se tornar pecaminoso quando ele afeta a consciência do outro irmão. Então, o seu ato em si não é pecaminoso, mas ele se torna quando afeta o coração, a consciência do outro irmão. Então, o que Paulo nos ensina? Você se abstém um pouco dessa prática, ajudando os seus irmãos em Cristo a chegarem à mesma maturidade e depois assim vocês vão usufruir da mesma liberdade. Então, aqui um resumo bem simples do capítulo 14 e o início do capítulo 15 de Romanos. Que Deus então esteja aplicando essa palavra no seu coração. Pense em várias situações que você pode aplicar esse contexto, porque aqui Paulo usou um exemplo bem específico deles, questão de alimentação. Mas a gente não precisa se restringir à questão de alimentação, que talvez não seja essa a nossa dificuldade, mas dificuldade de usos, dificuldade de costumes. Então você pode tentar aplicar isso na sua realidade. Que Deus esteja abençoando a sua vida e aplicando essa palavra ao seu coração.